Olá! O que será que o imenso e silencioso cosmos tem a ver com os nossos desafios aqui na Terra? Nessa análise, a gente vai mergulhar numa passagem bem antiga do livro de Jó que faz exatamente essa conexão. É uma jornada que sai da vastidão do universo e chega bem no centro do coração humano. E tudo começa com essa imagem, que é de tirar o fôlego, né? A Terra suspensa sobre o nada. Só essa frase já cria um clima de mistério, de admiração, que vai guiar toda a nossa exploração a partir de agora. Então, a primeira grande ideia que o texto joga na mesa é essa, a de uma fundação invisível. Pensa bem, como é que um planeta inteiro, com todo o seu peso, sua complexidade, consegue se manter no lugar por forças que a gente nem consegue ver? É aqui que a análise teológica propõe uma metáfora muito poderosa. A ideia é que, assim como a Terra é sustentada no vazio do espaço, as nossas vidas também seriam amparadas por um suporte que não se vê, ou seja, nada estaria à deriva. Tudo estaria ancorado em algo, ou, como a fonte aponta, em alguém. Tá, mas o que significa exatamente ser um sustentador nesse contexto? Não é só a ideia de ter criado tudo e pronto. É uma força ativa, contínua, que mantém tudo funcionando, sabe? Das galáxias mais distantes até os detalhes do nosso dia a dia. Ok, depois de olhar para o nosso planeta, a passagem nos convida a olhar para cima, para as nuvens. E é aqui que a gente encontra a segunda grande imagem, a de que mesmo as tempestades mais caóticas estão, de alguma forma, sob controle. Essa observação é incrível. Como é possível que toneladas de água fiquem suspensas sobre a nossa cabeça, dentro de nuvens que não se rompem? É um fenômeno da natureza, claro, mas que a passagem usa para nos fazer pensar sobre o que ou quem governa tudo isso. E aqui vem a ponte para o lado pessoal. Essa imagem das nuvens carregadas vira uma metáfora para os fardos da vida. A sugestão é de que esses pesos são de alguma forma gerenciados e limitados por um poder maior, justamente para que eles não nos esmaguem. E aqui o texto mostra um contraste fundamental. De um lado, tem a nossa percepção, o caos, o peso, aquela sensação de que tudo está fora de controle. E do outro, a perspectiva que o texto oferece, a de que existe uma ordem por trás de tudo, onde até a tempestade mais forte tem um limite de um propósito. E a escala só aumenta. A linguagem aqui é pura poesia. Fala das colunas do céu tremendo de reverência a uma voz de comando. A ideia é de uma autoridade que ultrapassa nosso planeta e abraça o universo inteiro. Certo, vimos a Terra suspensa, as tempestades controladas. Mas agora vem o ponto principal, a grande revelação da passagem. O texto sugere que tudo isso, que já parece tão grandioso, na verdade é só a pontinha do iceberg. Então, vamos recapitular. A gente tem essas imagens incríveis, de escala cósmica, de poder e controle, certo? Uma Terra flutuando, oceanos no céu, os céus respondendo a uma ordem. Parece o máximo do poder, não é mesmo? Pois é. E depois de construir essa imagem de poder absoluto, a passagem dá uma virada de 180 graus que redefine tudo. A fonte diz que esse é o clímax da reflexão, o momento em que se percebe que todo aquele poder imenso é só a franja, um leve sussurro do que a fonte desse poder realmente é. Então a ideia central é essa. Toda essa força que a gente observa, todo esse poder que sustenta o cosmos, não é a totalidade, mas só um vislumbre, um eco, um sussurro da verdadeira realidade. É uma questão de escala, uma escala que a gente mal consegue imaginar. Ok, a escala é infinita. O que vemos é só um sussurro. Mas e aí, o que a gente faz com essa informação? Agora, vamos ver como a nossa fonte de análise transforma essa ideia gigantesca em aplicações práticas para o nosso dia a dia. E a aplicação prática começa com essa pergunta, que é a chave de tudo. A lógica é bem direta. Se existe um poder tão grande que controla as tempestades do universo, o que isso pode significar para as nossas tempestades pessoais? E a partir daí, a fonte nos dá 4 pontos práticos. Primeiro, confiar nesse sustentador invisível, assim como a Terra flutua no nada. Segundo, encarar as nuvens dos problemas, sabendo que elas têm um limite, não vão nos esmagar. Terceiro, lembrar que a tempestade tem um dono, ou seja, as lutas não são sem propósito. E por último, continuar ouvindo, com a curiosidade de quem sabe que escutou apenas um sussurro e que tem muito mais a descobrir. Para resumir tudo, a jornada que essa passagem propõe sai de um poder cósmico quase incompreensível para uma mensagem de segurança e propósito pessoal.
É uma narrativa que, como a gente viu, começa lá no espaço e termina aqui dentro, no coração. E a gente termina com esse pensamento. Uma pergunta que não é para ser respondida de imediato, mas que fica no ar, convidando a uma reflexão mais profunda sobre a diferença entre o que se vê e tudo aquilo que ainda pode ser descoberto.